Dando início aos trabalhos da manhã, teremos uma palestra com o tema Cidades, cidadão brasileiro como destinatário e parceiro do gestor público. Convidamos o secretário do TCU, Diego Padilha. Satisfação imensa estar aqui com vocês, para conversar de um tema um pouco diferente, presidente. A gente está acostumado a escutar o Tribunal de Contas falar em irregularidade, né? Em recomendações, em determinações, mas hoje eu trago reflexões. Reflexões no sentido, na ótica do cidadão brasileiro. Lá no TCU, agora sob a gestão do ministro Vital, a gente vem com uma diretriz muito voltada à perspectiva do cidadão no âmbito das políticas públicas. E hoje eu vou falar para vocês sobre o cidadão brasileiro como destinatário e parceiro do gestor público. Esse momento é de muita gratidão da minha parte, porque eu estou há 13 anos no TCU, ingressei pelo estado de Roraima em 2012, e lá eu tive a grata satisfação de fazer um trabalho em todas as prefeituras e percorrer mais da metade delas. Alguém aqui sabe quantos municípios tem o estado de Roraima? Ele estava no primeiro encontro, viu, pessoal? O estado de Roraima tem 15 municípios apenas. E lá eu tive a satisfação de percorrer 10 municípios fazendo um trabalho interessante voltado a sistemas de controles internos municipais com o foco nos instrumentos de repasse da União. Então, aceitei com muita satisfação esse convite do TCE, porque é uma oportunidade de a gente estar perto de vocês que executam as políticas públicas. E aí, tem umas 3 semanas, o ministro Jorge Oliveira, que é o vice-presidente do TCU, ele disse uma frase bem interessante, prefeito Daniel. Ele disse assim: Diego, o cidadão não mora na União. O cidadão mora aqui, em Maragogi, em Porto de Pedras, em Campestre, na Laje, São José da Laje, e assim por diante. Vocês que são os gestores na ponta, que executam as políticas públicas, e todos aqui, os órgãos de controle, Ministério Público de Contas, todos nós, temos um único propósito, que é melhorar, promover a melhoria na vida das pessoas. Seja por meio do controle externo, que é o que o Tribunal de Contas faz, seja por meio do controle interno, que é o que o gestor faz, justamente buscando a melhor execução do recurso público com eficiência e impactando direta ou indiretamente a vida das pessoas. E é com esse espírito que eu inicio a minha fala aqui, trazendo um pouco do que é o TCU, porque, afinal de contas, tem o TCE e tem o TCU, não é mesmo? E isso, às vezes, é natural a depender do âmbito de atuação da pasta, né? Veja aqui o pessoal do SAMU, eu vi alguém do SAMU. Não? Acho que eu confundi a farda. Mas, enfim, o pessoal aqui do Coração Valente, que é uma entidade civil, né, organizada, faz um trabalho belíssimo. E vejo também que é natural o gestor fazer, vamos dizer assim, uma certa confusão em relação ao papel das duas cortes, né? Vamos dizer assim. Eu nem gosto desse nome de corte, mas do Tribunal de Contas. Então, o TCU, assim como o TCE também, é um tribunal de jurisdição administrativa. Ele atua na parte administrativa, né? Que é diferente do judiciário, que atua na parte dos processos judiciais. Ele auxilia o Congresso, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, como está lá na Constituição, faz o controle externo, que é justamente a fiscalização por uma entidade
por um órgão, por uma instituição fora do organograma, fora da vinculação ali, né, do Poder Executivo, e tem uma atuação autônoma e independente. Ele auxilia o Congresso do ponto de vista da fiscalização dos recursos, né? O Poder Legislativo ali, a Câmara de Vereadores, né? A Assembleia Legislativa tem a função de legislar, como o próprio nome diz, e a função de fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. E é nesse espírito que o Tribunal de Contas auxilia o Congresso, fazendo auditorias, apurando, né, indícios de irregularidades, promovendo ali pareceres técnicos com o objetivo de melhorar as políticas públicas, fazendo suas recomendações e determinações. E também tem a competência própria, que é justamente fazer auditoria, é uma competência exclusiva do Tribunal de Contas no âmbito do controle externo, né? Autônomo e independente, porque ele emite o seu parecer, a sua decisão, julga as contas dos gestores, sem qualquer interferência do Poder Legislativo. Beleza? Então, a sua sede fica lá, ó, em Brasília, a sede principal. E aí, o que é que tem a ver o TCU, auxiliando o Congresso, fiscalizando o recurso público da União com os municípios? Está lá na Constituição, né? Justamente, ele atua fiscalizando os recursos repassados da União a estados, Distrito Federal e municípios. E aqui eu faço um parêntese e pergunto, não vale soprar, viu? É Paulo, né? Quantos... Você sabe que vocês executam vários programas, né? Eu imagino que aqui tem a gente da saúde, educação, assistência social, turismo e assim por diante. Quantos instrumentos de repasse, né? Ali, ó, a Constituição fala em convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneres. Quantos instrumentos de repasse da União existem hoje? Alguém saberia dizer? Alguém gostaria de chutar também? Hoje, presidente, conselheira, mais de 40 instrumentos de repasse dispõe a União para destinar recursos aos municípios. Isso é de uma complexidade tão grande que cada instrumento desse tem uma legislação própria. Então, você tem convênio, contrato de repasse, termo de colaboração, termo de fomento, termo de parceria, o próprio FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Fundo da Assistência Social, tem o Fundo da Saúde. Então, veja a complexidade disso que vocês precisam lidar no dia a dia, né? E, como o presidente Fernando falou aqui, julgar as contas dos administradores e daqueles que causam prejuízo, é a famosa lá, ou a famigerada, né, como dizem, tomada de contas especial, né? Então, ele fiscaliza a aplicação, toda a política pública que os senhores executam da União por meio de recursos destinados do Ministério para vocês, tem a fiscalização do TCU e ela pode ocorrer de iniciativa própria ou por provocação, tá? E aí, por sua vez, ele aplica, né, as sanções que julga irregular as contas, né, aplica multa e assim por diante. Então, a relação que o TCU tem com o município, grosso modo, falando bem geral assim, é essa. O Ministério vai lá, repassa o recurso numa política pública, né? Programa Nacional lá de transporte escolar, de alimentação escolar, dinheiro direto na escola, né? Você tem lá os programas do Ministério do Desenvolvimento Regional, você tem o fundo também, repassa ao município, tem lá todas as regrinhas, né? E o município aplica. Vai aplicando ali, depois o repassador, no curso ainda
da aplicação, ele acompanha, né? Cada um a seu modo, como eu disse, naqueles mais de 40 instrumentos, cada um tem uma regra diferente, às vezes com prestação de contas parcial e assim por diante. E o município, ao final, presta contas. Por sua vez, o repassador analisa essa prestação de contas. E aqui eu já trago uma primeira reflexão sobre essa prestação de contas, né? No primeiro encontro lá em Santana do Ipanema, doutor Gustavo, foi interessante porque depois, né, vem a palestra do Ministério Público e aí vocês abordam também essa questão da prestação de contas. E a nossa dificuldade muitas vezes, primeiro, é entender a prestação de contas, né? E não é a dificuldade só do repassador, também é dos órgãos de controle. Porque prestar contas, pessoal, não se resume a enviar documentos. E a prestação de contas, em tese, eu costumo dizer que ela deve falar sozinha, né? Se a gente não consegue entender ali o que está dizendo ali naquela prestação de contas, de que forma foi aplicado o recurso, quem aplicou, quais foram as instâncias responsáveis, quais as pessoas que atuaram ali, né? Fica difícil da gente entender a prestação de contas e ainda mais, a prestação de contas também se presta, muitas vezes, a demonstrar resultado. Naturalmente que uma política pública, ela só vem causar resultado com o tempo, né? A gente constrói uma creche, um posto de saúde e a evasão escolar não acontece no mesmo instante que ela entra em funcionamento, concorda? É toda uma construção, né, da população para isso. Mas a prestação de contas também tem esse espírito de comprovar o resultado, o desempenho da política pública. E aí, mostrar para vocês aqui ainda sobre o TCU, estamos presentes, né, em todas as capitais do Brasil. Toda capital tem uma secretaria do TCU. Tá? Tem a sua sede principal lá, em Brasília, e toda capital tem uma secretaria. E aqui, trago para vocês onde fica a nossa, de Alagoas, e pergunto aqui, quem não sabe onde fica a nossa sede? Pode falar, pessoal, não tem? Não sabe, né? Eu sei que tem gente que não sabe, faz parte. Nós ficamos lá, próximo do Colégio Marista e do Hospital da Unimed, no Farol, tá? Sinta-se à vontade para tomar um cafezinho lá. E aí eu trago inicialmente as diretrizes do TCU nessa gestão agora do ministro Vital, que ele estabeleceu aqui 3 diretrizes muito claras e específicas com um olhar voltado ao cidadão. E por que isso? Veja, a missão do TCU é aprimorar a administração pública pelo controle externo, né, em benefício da sociedade. E aí eu já pergunto, quem é a sociedade? Primeira pergunta. Por que e para que existimos? Será que a gente existe para poder julgar contas, fazer um acordo belíssimo lá e está tudo certo? Será que é para isso que a gente existe? E quando eu falo do TCU, pessoal, permitam-me fazer reflexões no âmbito de suas pastas também, combinado? Aqui eu vou falar muito do tribunal, com a perspectiva do cidadão, mas tudo que eu vou falar aqui é aplicado à sua pasta, à sua gestão. Cidadão no foco. Como a gente faz auditorias, atua em processos, colocando o cidadão no foco. E aí você diz, Diego, imagino que vocês já fazem isso, a gente também já faz. A administração pública tem lá o princípio da impessoalidade, princípio do interesse público, que a gente tem que observar, não pode beneficiar A ou B, né, diretamente, do ponto de vista pessoal. Então, isso é cidadão no foco. Será? Vou trazer essa ideia também. Participação cidadã. Como o cidadão tem participado do seu dia a dia na sua gestão? Você conhece as dores do cidadão?
primeiramente, quem é o cidadão, né? E o diálogo institucional, que também é fazendo a conexão entre esses atores, o cidadão, a fiscalização, o gestor, dialogando permanentemente com aquele propósito de melhorar a vida das pessoas. E aqui permitam-me trazer um recorte da entrevista do prefeito de Recife, até o nosso vizinho aqui, né, vamos dizer assim, né, lá no Roda Viva, com esse olhar do cidadão. Aqui é só apertar, meu amigo. É achar que você sabe, que quando você não sabe tudo. Então você precisa ouvir. A gente fez um investimento, um programa para fazer campos society na cidade, campos de grama sintética. E aí um deles, eu escolhi o Campo do 11, em Santo Amaro. Foi feita uma escuta grande lá, vamos fazer o Campo do 11, é o mais importante da área. Eu estava certo dia numa reunião, e aí entrou um assessor e disse: prefeito, está tendo um protesto agora no Campo do 11. Eu disse: protesto? A gente está fazendo a obra esperada por muito tempo. Eu disse: por que está tendo protesto? Aí ele disse: não, é porque o campo era troncho é torto, né? Então ele não era um retângulo perfeito, ele tinha um lado que era maior que o outro. O campo era torto e a gente fez o projeto para deixar ele retangular certinho. E a comunidade não quer, não. Aí eu disse: rapaz, eu não acredito, não, que a gente vai ter um protesto porque está fazendo. Disse: vamos, faz o seguinte, para a obra, reúne quem joga, associação, escolinha de futebol, todo mundo, e pergunta o que é que eles querem. Essa turma nasceu e se criou aí, eles jogam aí todo dia. Quem tem que dizer como quer são eles. A gente fez uma escuta e não é que ganhou para ser troncho o campo. Então, aí eu fico imaginando, o engenheiro, o arquiteto deve ter feito projeto, olhado norma, não, eu sei de tudo, estudei 5 anos, cálculo 1, 2, 3, desenho técnico. Chegou lá, você tem que perguntar, tem que combinar com o povo. Então, é importante ter essa liga de combinar com as pessoas e ter a capacidade de ouvir. E aí, gostaram? Viu aí, prefeito Daniel? Foi isso que a gente fez aqui no município de Maragogi, interrompendo aqui, desculpa. A gente fez o nosso PPA, escutando toda a nossa população, da cidade, do povoado, da zona rural, e sabendo o que realmente eles querem aqui na cidade. E, além disso, estamos com o governo itinerante, visitando os bairros, levando a prefeitura, a secretaria mais perto da população, para também levar a saúde. E muitos deles não sabem o que está acontecendo no município de Maragogi, quais são os serviços que é prestado no município. Então, a gente está levando todos os serviços aos bairros e mostrando ali que, além dos bairros, a gente tem esse serviço em toda a secretaria do município. E o PPA é importante porque a gente vê coisas que a gente pensa que vai ter um projeto que acha interessante. E quando a gente está escutando a população, a gente não vê. Ele quer iluminação pública, aí tem outros que querem uma praça. Vou fazer um campinho society, como está falando. Ele disse: não quero um campo society. Eu quero uma praça. Então, quando a gente não escuta a população, fica difícil. Porque o que mais interessa para a gente é saber onde dói em cada bairro para a gente fazer o correto. Então, foi isso que o João Campos fez e é isso que a gente está fazendo aqui em Maragogi. Pessoal, não foi nada combinado não, viu? Estou logo falando. Isso é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Lá no encontro em Santana de Ipanema, semana passada, a gente ouviu até o prefeito lá de São José da Tapera, onde ele disse assim: mas Diego, o pessoal, a gente faz, o pessoal reclama, não quer, a gente faz aquilo que eles querem outra coisa. Aí eu disse: é uma construção coletiva. Transparência, franqueza do gestor. Olha, cara, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui, não. Eu estou fazendo isso aqui. Abre o jogo, né? E aí depois eu até comentei ele uma situação pessoal minha. E aí, se der tempo, eu falo para vocês. E aí, ainda nessa perspectiva, olha aqui, ó. Uma servidora e mestre da Unipampa, Rafaela, escreveu um livro sobre os impactos da lógica neoliberal na justiça gaúcha e brasileira. Esquece esses nomes aí, que está muito complexo, né? Mas vejam o que ela disse, ó. A qualidade das decisões do judiciário. As pessoas estão satisfeitas. Eu vejo o TCU lá, né, com decisões extremamente relevantes para o país.
Mas será que aquela decisão ali está complicando, ajudando, facilitando e resolvendo a vida do gestor e a vida do cidadão? Será que os senhores, no processo de vocês lá na pasta, faz uma licitação muito bela, maravilhosa, do ponto de vista legal, preocupa, né? Perfeito, tem que ser assim mesmo. Mas a reflexão é, aquilo ali está resolvendo a vida das pessoas? Tá? E aí, reflexões. Os órgãos tomam decisões do que é melhor para o cidadão? O cidadão está no foco da gestão pública quando decide fazer a creche, né? Fazer ali a praça, destinar um recurso, transporte escolar. Os gestores sabem o que os cidadãos querem, aquilo que o prefeito falou aqui. Ao tomar aquela decisão de aplicar o recurso na pasta A, B ou C, será que realmente ele sabe o que as pessoas querem? E aqui, pessoal, mais na frente eu vou falar, mas já adianto, né? Cidadão não é somente o morador, o eleitor. É no sentido mais amplo que vocês possam imaginar. Associações representativas, grupos de pais e mães, idosos. O cidadão que eu falo aqui é todo mundo, tá? Há mecanismos efetivos de participação cidadã. De que forma você escuta o cidadão? É somente aquele que se dirige à sua secretaria e pede uma audiência para conversar? Ou você se desloca até a comunidade que fica a 40 quilômetros da sede do município para conversar com eles? Né? E quem é o cidadão na sua instituição? Quem é o cidadão na Secretaria de Assistência Social? Quem é o cidadão lá na Secretaria do Turismo? É o turista? É a Associação dos Jipeiros? Né? Então, pessoal, lá no TCU, a gente enxerga o cidadão basicamente de duas formas. Como parceiro do controle, fazendo controle social, fiscalizando a aplicação da política pública pelo gestor. É a associação que tem interesse direto na construção daquela creche, cobrando lá da Secretaria de Infraestrutura que ela seja concluída, e o cidadão como destinatário das ações. E aí é quando a gente aplica a participação cidadã e o cidadão no foco. E aqui eu trago um conceito, né, em que a participação cidadã é a oportunidade que você dá às pessoas dela influenciar a tomada de decisão. Segundo a ONU, é um direito fundamental de cada pessoa. E aqui pessoa no sentido amplo também. Por quê? A sociedade, ao mesmo tempo que ela é destinatária das nossas atividades, os nossos acórdãos não se limitam a atender o Ministério a atender a prefeitura, mas sim as pessoas também. Né? Quando a gente faz uma auditoria num programa, dinheiro na escola, alimentação escolar, a quem se destina aquela decisão do TCU? É somente ao prefeito ou à Secretaria de Educação? Não. Se destina a todo e qualquer cidadão, e daí onde vem a nossa reflexão. Até que ponto a gente está conseguindo enxergá-lo? Tá? Para o TCU, a participação cidadã é o envolvimento da população no controle das políticas públicas para impulsionar a melhoria dos serviços prestados. Gente, por mais que a gente se desloque ao município para poder fiscalizar um convênio, um programa, quem sabe da realidade é a população. Quem sabe das dores, quem sabe do sentimento, quem sabe das necessidades é a população. Se a gente não interagir com a população, não interagir com os atores envolvidos, seguramente o tribunal não vai tomar a melhor decisão
considerando o aspecto da vida das pessoas. E aí, trago para vocês bem rapidamente alguns entendimentos aí de organismos internacionais relacionados à participação cidadã. A ONU diz que é um direito humano de participar no governo. O LACEFS, que é a Organização Latino-Americana de Entidades Superiores de Controle e Fiscalização, diz, mecanismos disponíveis para que o cidadão se ligue efetivamente aqui é de fato, né? Causando ali algum efeito na melhoria da gestão. A OCDE também, Organização lá do Desenvolvimento Econômico, fala que é um pilar para a concretização de um governo aberto. Vejam a palavra, concretizar, fazer acontecer. E a Intosai diz que na auditoria externa, a que nós fazemos, é um processo pela qual preocupações, necessidades e valores dos cidadãos são incorporados na tomada de decisão. Perceberam? Incorporados, levando em conta quais são as suas necessidades e os seus valores. E aqui eu trago para vocês esse referencial que o Tribunal de Contas da União lançou, que é justamente um instrumento, um periódico, que pretende fortalecer essa colaboração dos brasileiros no acompanhamento e controle das políticas públicas. Aqui, pessoal, em outras palavras, nenhum órgão público vai conseguir atingir, por limitações óbvias e claras, todo o campo seu de atuação. Então, a gente conta com esse acompanhamento dos brasileiros, afinal de contas, o poder emana do povo, né? E o dinheiro é público. Então, orienta sobre práticas de participação cidadã, e aí, práticas também que podem ser executadas pelos senhores, gestores públicos, e assim por diante. Destinatário desse documento, o TCU, por óbvio, né? Sociedade civil organizada e a cidadania em geral. Tá? Aqui você consegue identificar instrumentos de efetivação da participação cidadã. E secundários, a academia, né? Foi interessada no estudo, órgãos públicos, olha aí, em geral, e todas as instituições superiores de controle. E aí, sempre que eu falo em participação cidadã no município, eu já me lembro da Kombi, né? Falando pelas ruas da cidade, né? Então, assim, existem várias formas de se fazer. Informação, formas de envolvimento. Isso aqui é uma norma internacional para vocês perceberem que não é uma invenção do TCU, não, essa história de participação cidadã. Você pode envolver apenas informando, de forma unidirecional, apenas uma direção. Você pode fazer um compromisso bidirecional, você consulta e a pessoa responde. Questionário, né? Aqui também audiência pública. Tá? As audiências públicas, em geral, elas são feitas muito também por exigência legal, tá? Mas eu falo aqui, é da espontânea. É você acordar ali, vai dizer, preciso realizar aquele programa ali, mas eu não sei o que as pessoas querem. E aí, aqui ajuda também a identificar quem são as pessoas, né? E parcerias, relações de colaboração ou parcerias com um propósito comum. E aqui é onde entra também as entidades da sociedade civil organizada, complementando, auxiliando o gestor, seja na execução, um acompanhamento ou também no controle social. Tá? E aqui você dialoga também por meio dessas parcerias. Né? Eu vejo muito, acompanho mais, né, o trabalho de vereadores da capital. Né? E me chama a atenção a questão do como eles dialogam com, vamos dizer assim, com a base, né? Geralmente eles têm um líder comunitário, que é responsável por
colher ali as necessidades do seu bairro, do seu público, né? E aí ele vai lá e faz pleitos perante a prefeitura, perante as secretarias, em busca, né, de atender às necessidades da população, tá? E aí, por que ela é importante? Aqui, pessoal, eu considero que é chover no molhado, né? Você fortalece a cidadania, o cidadão se sente pertencente, né? Àquela política pública, aquele direito seu, promove a sociedade mais justa e igualitária, consegue atender a todo mundo na medida das suas necessidades, concede voz ativa, voz e vez. Ele participa do processo decisório, participa das prioridades, né? O recurso público, e aqui todos os senhores sabem muito bem, ele é finito e é pouco, vamos dizer assim. Então ele precisa, né, ser bem aplicado de forma mais assertiva possível, como eu falei, provocando essa melhoria. E aí você promove a transparência e a accountability. A accountability, apesar do nome diferente, nada mais é do que a responsabilidade de prestar contas, ser pertencente daquilo, no sentido de o gestor, ele presta contas e ele é responsável pela boa e regular aplicação e também, de certa forma, pela demonstração de seus resultados. Então, o governo incentiva as pessoas também por meio da promoção da transparência e a accountability. E o senso de pertencimento e responsabilidade comunitária. Aqui, como o prefeito comentou lá, né? Quando você dialoga, você participa, promove a participação do cidadão nas decisões, você traz ele para junto e a compreensão tende a ser mais facilitada pela dificuldade, né, pela limitação mesmo do município em atender a todo mundo, né? E aqui eu trago para vocês algumas iniciativas do TCU, tanto relacionada à participação cidadã, como cidadão no foco e também controle social. Bem rapidamente aqui, vou começar pela pessoa idosa. Ó. O tribunal fez uma auditoria para avaliar a política relacionada a golpes digitais contra idosos, contra pessoas idosas. E aí, mais uma vez, desculpem se eu for repetitivo, como o tribunal vai fazer uma auditoria para avaliar a política pública voltada a esse pessoal sem escutá-los? Como? Golpe digital contra a pessoa idosa. De que forma os órgãos federais, polícia, ministério, está agindo para proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, fez uma consulta, conversou com pessoas idosas que se dispuseram a conversar e que tinham sido vítimas de golpes digitais e assim por diante. Como estão as pontes por onde você passa? É possível o tribunal fiscalizar todas as pontes desse país? Quem é que sabe como estão as pontes? Aquele usuário que passa todo dia nela, concorda? E aí eu não estou falando de saber do ponto de vista técnico, não. É no olhar mesmo. É a mureta que está quebrada, a ponte que está rachada. Ou será que ninguém consegue identificar isso? Então a gente também fez essa consulta pública de âmbito nacional, perguntando às pessoas como estão as pontes, onde elas passam. Aqui, cruzamento entre linhas férreas. Isso aqui é a passagem de nível que chama. Linha férrea que cruza uma rua urbana. Acidentes, mortes e assim por diante. Como entender essa situação também sem perguntar às pessoas que passam nela todo dia? Perspectiva do cidadão, do usuário, né? Aqui me faz lembrar muito aquelas passarelas, né? O prefeito vai lá, às vezes tira dinheiro de onde não tem, para botar uma passarela,
o pessoal atravessar a rua, né? Só que ele não perguntou às pessoas, não, se elas queriam aquela passarela, se elas iam usar, né? Beleza, tem histórico de acidente? Primeira pergunta. Talvez. Às vezes, nem esse dado é levantado. E por uma simples razão, porque às vezes não tem mesmo, né? E eles não perguntam, aí se enxerga aquele negócio ali, nunca viu ninguém passando. Às vezes é uma ponte que não fica bem localizada, fica distante de um ponto de ônibus. Uma infinidade de fatores que podem ser observados nesses casos. E aqui, cruzamento de linha férrea, a mesma coisa. Tem linha férrea que tem uma cancela, tem linha férrea que não tem, tem uma que é cercada, tem outra que não é. Qual é a melhor? Será que ele não passa por onde deveria passar, porque simplesmente ele decide não descumprir mesmo e vamos dizer assim, assumir o risco? Ou será que ele não passa porque a passagem do pedestre fica numa situação muito ruim ali, numa posição complicada? Então, também a gente consulta as pessoas. Esse aqui é a Força Tarefa Cidadã Obras, em parceria com o Observatório Social do Brasil, que é uma entidade da sociedade civil organizada que atua muito no controle das políticas públicas, né, controle social. Foi o que o tribunal fez. O governo federal fez um pacto nacional pela retomada de obras de creches e escolas em todo o país. Os municípios aderiram a esse pacto para concluir as obras que estavam paralisadas, dar andamento e concluir, né? Naturalmente que, a depender da necessidade, também chegava recursos para isso. E aí o tribunal decidiu atuar, vamos dizer assim, em tempo real. Fez uma parceria com o Observatório Social, lançou um edital para cadastrar voluntários, pessoas, cidadãos, para fazer a fiscalização de uma obra pública. Em que sentido? Capacitou as pessoas, fez um curso lá online, a pessoa se inscreveu, foi capacitada, ela tinha um aplicativo chamado União Cidadã, ela tinha o suporte de um tutor do Observatório Social, pessoas experientes, muitas vezes auditores aposentados, que orientavam as pessoas a ir lá na obra, fotografar itens que tinham no aplicativo para poder enviar ao tribunal e demonstrar o andamento do pacto em vários locais do país. E, por último, aqui, foi uma iniciativa do tribunal, no sentido amplo, para que o cidadão ajude ele a fiscalizar no seguinte sentido. A pergunta é, o que você quer que o tribunal fiscalize? Acho que é o tribunal eu sempre me atrapalho, não sei se é a França ou o Peru. E todo ano, ele faz 8 fiscalizações com base nas demandas da população. E aí o tribunal fez uma pesquisa ampla também, delimitando alguns pontos, e disse, 5 dessas escolhas eu vou fiscalizar esse ano. E aí foram selecionadas lá, a pessoa podia votar em 3, votava, podia até expor lá uma situação específica, identificada, e esse ano ele vai concluir 5 fiscalizações com base no olhar, na sugestão, na indicação do cidadão. Aqui tem fiscalização da saúde, na educação, tem até uma interessantíssima voltada à utilização de imóveis públicos da União, que é no caso de subutilização, né? A União tem vários imóveis espalhados pelo Brasil, muitos até sem utilidade, podendo às vezes ser destinado a uma entidade, vamos dizer assim, né, para executar política pública e assim por diante. E aí, superada essa questão da participação cidadã, eu falo um pouquinho aqui de como é que a gente coloca o cidadão no foco. Mais um expediente do TCU voltado
a fiscalizar com o cidadão no foco. Aquele lá tinha a perspectiva da participação cidadã. Esse aqui, a gente volta o olhar para o cidadão durante os nossos trabalhos, durante as nossas auditorias. E lançou esse guia aí, voltado para o interno, né, para auditores, mas que também é de acesso público e pode também, na medida do possível, ser observado pelos gestores, né? E aí a gente vai respondendo aqui algumas perguntinhas imprescindíveis, né? Qual o problema do cidadão? Primeira coisa. No âmbito daquelas auditorias ali que a gente vem fazendo, qual é de fato o problema do cidadão? Qual é a necessidade dele? Qual é a dor? Quais as principais causas do problema, né? Identificar a causa do problema é imprescindível para você resolver o problema, né? Você identifica qual é e por que ele está acontecendo, né? Quem é o cidadão impactado? Isso aqui parece simples, pessoal, mas não é. Essa reflexão tem que ser permanente. E aí, volto a dizer, no sentido mais amplo possível. Como a fiscalização do TCU pode melhorar a vida do cidadão? Um dos instrumentos, naturalmente, é justamente promovendo a participação cidadã. Tá? Quem irá promover essas melhorias? No TCU, a gente enfrenta, né, nos órgãos de controle como um todo, essa questão da não ingerência. Não cabe ao tribunal executar ou se meter o bedelho lá na execução da política pública, que é competência primária do gestor, não é verdade? Então, quem é que vai promover essas melhorias que a gente eventualmente identifica nas nossas auditorias? E como medir e monitorar o progresso, né? Aqui é um desafio muito grande para poder a gente atuar em todos esses itens e depois medir e monitorar esse progresso. Pessoal, alguma dúvida? Toda vez que eu faço essa pergunta, me dá uma angústia assim, ao mesmo tempo, eu não sei se está todo mundo entendendo ou se ninguém está entendendo nada, né? Mas, enfim, vamos lá. Até esqueci o controle. Ó. E aí, pessoal, a gente enxerga mais ou menos assim, né? Impacto estrutural e impacto social. Existe a política pública, a formulação de uma política, ela nasce de uma necessidade da população, de um problema existente, onde formula, quantifica os recursos que são necessários, quem será o público-alvo, quais são os requisitos para poder fazer aquela política pública, executar, né? E aí você tem os arranjos institucionais, que é justamente de que forma o executor da política pública está organizado, está normatizado, está estruturado para executar a política pública. Processos definidos ali claramente, né? Como ele está suportado ali para poder executar a política pública. Depois ele faz ali as entregas de bens e serviços, e aqui é onde a gente identifica as transformações percebidas pelo cidadão, né? Formulou a política, se organizou, definiu o processo, definiu toda a questão normativa, quem ele ia alcançar, quem era o cidadão, né? Entregou o bem e depois observa a transformação percebida pelo cidadão, né? Que eu sempre me lembro do posto de saúde, né? Da escola. Será que a construção daquela escola, em determinado momento, ela contribuiu de fato para a evasão escolar? Diminuição, né? Será que apenas a execução da escola vai resolver a evasão escolar? Quais são as causas desse problema? Será que a criança não vai para a escola porque ela não quer? Ou será que ela não vai porque a mãe ela tem que ficar em casa
porque motivo familiar, vamos dizer assim, né? Ou porque não tem transporte, tem dificuldade de se deslocar até lá. Então, vejam, aqui a gente encontra várias secretarias, né? Saúde, assistência social, o colega aqui da primeira infância, né? Eu sempre me lembro do encontro lá que a gente teve no TCE, da Rede Integrar, conselheiro e doutor Gustavo, do trabalho do pessoal da primeira infância. E me tocou muito o exemplo da Alícia, não foi? Acho que foi a Alícia ou foi a Patrícia, auditora lá do Tribunal de Contas do Estado, que era a mãe, salvo engano, vou dar um exemplo aqui, tá? Ela estava com um filhinho no colo, meio que, não vou dizer recém-nascido, mas uma criança, bebê, e ao conversar com essa mãe, a mãe relatou que aquele ali era o 12º filho dela. E era o único vivo, pessoal. Então, por que razões? Né? Podia ser a água, a qualidade da água, a política pública de assistência social que não chegava, a creche que não tinha, o suporte familiar. Então, vejam que vocês, dentro de suas pastas, têm que ter conversa permanente. A política pública, eu ouso dizer que toda ela é transversal. Nenhuma pode ser considerada do ponto de vista único, individual. Transporte escolar, não. Está aqui o ônibus, acabou-se. Sim, mas você conversou com a assistência social para saber em que momentos, em que lugares o ônibus vai passar, né? Então, assim, uma infinidade de fatores que precisam ser observados aqui, ó, na formulação, no arranjo, na entrega e nessa transformação. E aqui a gente parte de alguns pressupostos, como dos ideais: impacto social, discernimento, clareza, né? Empatia, justamente se colocar no lugar das pessoas para poder tomar decisões, ação conjunta, o que eu acabei de falar. Não pode pensar em agir sozinho, na maioria das vezes. Tem que pensar em todas as áreas envolvidas na execução daquela política pública. Informação acessível, transparência, clareza, senso de urgência. Resolver, dar prioridade ao que de fato é mais urgente também, né? E aí, ó, dentro dessa lógica, a gente compreende o problema pela ótica do cidadão, a gente avalia a resposta do Estado, de que forma o Estado está preparado e atendendo aquela necessidade, aquele problema, constrói soluções com base em evidências. Evidências números, documentos, realidade, índices, indicadores e assim por diante. E aí monitora a solução do problema. E aí, essa roda não para de girar. Por fim, pessoal, falei demais. Trago aqui que também isso não é uma novidade do ponto de vista, vamos dizer assim, da legislação brasileira, né? A gente tem lá, ó, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, a Lei 13.460 de 2017, que lá já preconiza, ó, dignidade do usuário. Serviços com respeito e cortesia. Aqui, eu sempre lembro do avisozinho que fica no computador lá do funcionário público, né? Agredir funcionário público é crime. Pena de X anos. Isso eu me lembro desde que eu era criança, né? Minha mãe, às vezes, pegava um medicamento lá na farmácia pública, e aí, quando ia lá, sempre tinha alguém insatisfeito com o atendimento e ninguém dava uma posição de quando o medicamento chegava e era aquela confusão. Qualidade no atendimento, acesso rápido, informações claras, né? Isso a gente tem que ficar em permanente vigilância. Como eu digo lá na secretaria do tribunal, ninguém aqui sai sem resposta. Pode ser o cidadão, o advogado, o gestor. Quem chegar aqui, ela não sai sem resposta. Não sai sem uma orientação do que ela deve fazer ou o que procurar. Avaliação periódica, né, pessoal? Aqui,
tem a perspectiva do conselho de usuários, tem política pública que você tem os conselhos, né, de fiscalização, representados por segmentos da sociedade. Eu lembro bem de política pública voltada, por exemplo, à assistência social, que você tem um conselho ali com um representante dos pais e mães, né? Enfim, acesso fácil, transparência e tratamento igualitário e não discriminatório. Isso aqui não preciso nem entrar muito em detalhes, né? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço demais a atenção. Espero que eu tenha plantado aí a semente em cada um de vocês, voltada a esse olhar, a essa atenção do cidadão. Estou lá, naquela sede lá do Farol, e agradeço demais pela atenção. Muito obrigado.